Aleluias. Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo é 3. Nós estamos numa visão construtiva. Tem sido difícil, porque nem todos alcançaram ainda. Nós vamos bater até conseguir. Toda a Bíblia está voltada para uma construção. Diga isso. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, está voltado para uma construção. Deus tem uma visão construtiva. Ele começa algo pequeno e vai acrescentando esse algo até que ele conclua. Amém? O apóstolo Paulo diz que aquele que começou boa obra, construção em vós, ele vai aperfeiçoar. Ou seja, a obra será consolidada. Amém? E eu quero construir na sua vida. A construção é em você. Então, a nossa visão tem sido de construção, tem sido difícil. Porque desde que eu comecei a falar sobre construção na igreja, trazendo sobre Esté, entrando por Abraão, falei sobre toda a vida de Sansão. Nós descortinamos Sansão com a visão única de construir. Igreja não é culto. Igreja não é vir 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana assistir um culto, ouvir uma breve mensagem e dar ofertas ou dizimar. Isso não é igreja. Entenda, igreja é construir. Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Igreja é construção, é o que eu estou construindo aí. É o que está acontecendo na sua vida. É se de fato está havendo uma construção interna. Está sendo edificado valores eternos, valores divinos, valores celestiais na sua vida. Isso é igreja. Porque a gente pode ser teatro, a gente pode ser cinema, a gente pode ser qualquer outra coisa. Uma sala de show. Então, eu quero que vocês entendam que nós viemos aqui para que você seja edificado. Na verdade. E conhecer a verdade prescinde de ouvir hoje, ouvir amanhã, ouvir depois, ouvir sempre. Às vezes eu me torno tanto chato, porque eu quero firmar algo. Quando você quer firmar alguma coisa, você bate naquilo muito tempo, até que aquilo se consolide. Essa é a visão do Bispo Jorge. Eu tinha uma visão errada no passado de igreja. Eu achava que eu tinha que ir na igreja todo dia, porque eu não tinha ideia de que igreja era eu. Porque tudo que fala de edificar não tem nada a ver com isso aqui. Então, toda a Bíblia, ela se consolida desde os tempos antigos, desde o tabernáculo de Moisés, passando pelo templo de Salomão, adentrando
o véu ou a tenda de Davi, entrando por Zorobabel e até o tempo de Herodes, só tem uma única coisa que se afunila essas coisas, que é a igreja. Tabernáculo de Moisés se consolida na igreja. Templo de Salomão se consolida na igreja. Zorobabel consolida na igreja. Templo de Herodes. Jesus disse: esse templo não ficará pedra sobre pedra, mas edificarei ele em 3 dias. Em 3 dias, Jesus vai construir um templo. Que templo? A igreja. Então, eu quero que vocês entendam, para quando vocês vierem aqui, não vierem com um peso, mas vocês venham com convicção de que o que está acontecendo aqui é algo que está te edificando. Eu pela manhã recebi palavras poderosíssimas dos irmãos. Amém, irmãos? Eu quase que choro aqui de manhã. Algo assim, então, porque eu não tinha uma palavra para eles aí me deram uma palavra fresca de Deus para mim. E eu fiquei assim impactado, porque às vezes a gente busca tão longe e a gente está tão perto. E Deus me trouxe uma palavra tão fresca, tão precisa para aquele momento. E eu fui edificado nessa manhã. A líder do Tangendo, a Juliana, trouxe uma palavra acerca de Salomão, falando da construção do templo, e depois cada um fez o seu comentário. E foi bom, porque trouxe uma edificação grande para mim. E eu vi uma coisa, está acontecendo alguma coisa. Ainda não está acontecendo na plenitude. Diga para o teu irmão, ainda não estamos na plenitude. Até porque a igreja não está crescendo ainda. Tem bancos vazios, a gente não... Houve uma época que a igreja estava... né? Mas... houve uma espécie de peneiramento. Uma peneira passou. E eu não sei se a peneira vai continuar. E alguém disse pela manhã, só os verdugos, aqueles que são difícil de dobrar, vão permanecer. Mas alguém disse que no final, aí Deus, agora sim, agora eu começo a fazer uma obra. Porque eu preciso fazer o que eu tenho a fazer, eu preciso fazer com gente sólida. Diga para o teu irmão, gente sólida. Diga estrutura sólida. E por isso que nós estamos falando sobre Zorobabel. Zorobabel é um endereço. Zorobabel é um container cheio. Zorobabel é uma tecnologia de Deus. Zorobabel é algo inovador de Deus. É um empreendimento de Deus. É uma empresa de Deus. Não é uma história da Bíblia. Eu antigamente lia a Bíblia como história. Mas hoje eu sei que nada de Gênesis e Apocalipse. Você não tem um Deus sentado num trono contando história. Você tem princípios. E esses princípios devem ser aplicados pela igreja. Então, Zorobabel hoje é
pode-se dizer, a nossa bola da vez. Né? Zorobabel está na mídia, pelo menos da nova geração. E foi algo tão tremendo que o bispo Antônio também colocou a temática Zorobabel. E olha, eu não tinha nem falado nada com ele. Então, se configurou o fato de que Deus estava no negócio. Então, queridos, aqui eu estou na pré-introdução, né? Não entrei na introdução, nem li nada ainda, mas só para você entender que nós estamos construindo a nova geração, ministério apostólico profético, está debaixo de construção. Diga isso para o seu irmão. Aponte o dedo profético e diga assim: nós estamos debaixo de uma construção. Mente, caráter, tudo vai ser transformado. Quantos aqui já viram 100 mil reais? Já pegou em 100 mil? Quem já pegou 100 mil? Levante a mão, pelo amor de Deus. Ninguém nunca pegou 100 mil reais. É meu, 100 mil. Ninguém nunca pegou 100 mil? Hã? Não, imobiliário não, filho. Olha o outro, banco imobiliário. Banco imobiliário é até 1 milhão. Ninguém nunca pegou. Então você não sabe o poder de 100 mil. Mas diga para o teu irmão, você só terá 100 mil se você tiver o poder de 10. Se você nunca teve 10 mil, como é que você quer ter 100? Tu vai se enrolar todo. Tu sai de nova geração. O quê? Pergunta o Mário. Tem gente que já saiu com 14. Você só vai saber o poder de 1 milhão tendo 1 milhão na mão. E tem gente que não sabe nem quantos zeros tem 1 milhão. E aí piora, né? Porque você não sabe o poder de 1 milhão. Não é muita coisa, mas faz uma desgraça se você não souber. Então, queridos, eu estou colocando em você doses, diga doses maciças, reveladas por Deus, para construir uma casa forte. Amém? E eu quero, em nome de Jesus, essa casa não vai cair. Diga isso, seu irmão. Esta casa não vai cair. Capítulo 3 de Efésios. Eu quero ler só 2 versos. Versos 8, aliás, 3 versos. 8, 9 e 10. Diz assim o texto: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Verso 10. Para que pela igreja, por quem que o evangelho das insondáveis riquezas vai ser manifestado? Diga, pela igreja. Para que pela igreja, verso 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, tempo presente,
dos principados e potestade nos lugares celestiais. Vamos orar. Eterno, eu quero agradecer nesta noite. Obrigado pela manutenção, pelos cuidados que tem tido por nós. Ajuda-nos a construir, ó Deus, um pensamento, construir, ó Deus, uma base sólida para que, ó Deus, tudo que tu tem para nós seja consolidado na pessoa bendita de Cristo. Abre os olhos do nosso coração, que o homem interior, o homem espiritual, venha captar o que tu queres falar nesta noite. Dissipa toda névoa, todo pensamento, todo roubo, tudo aquilo que vem para nos dissuadir e tirarmos, ó Deus, do foco que tem sido neste lugar a tua palavra. Ó Deus, não permita que nenhum desses que aqui me ouve seja, Senhor, ó Deus, lesado, ó Deus, ao ponto de não receber o que tu tem para nós nesta noite. Que nenhum deles deixe de receber o seu quinhão, em nome de Jesus. Eu já te agradeço. E a igreja que louva o Senhor, exalte a Ele nesta noite. Eu tenho falado que Deus é um Deus que trabalha por momento, que Ele trabalha por tempo. Por isso que Salomão diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E quando eu digo tempo, há um tempo que eu e você precisamos entender. Qual é a hora, qual é o momento? Qual é o momento, qual é a hora? O momento de Deus para a operação daquilo que Ele quer fazer. Nem tudo Deus faz na hora. Nem tudo Deus faz como nós queremos. Ele faz na hora que é preciso Ele fazer. Deus não anda atrasado, Deus não chega atrasado. Algumas pessoas têm um lema, um chavão aí que diz, né, que a justiça divina tarda, mas não falha. Tarda não. Ela chega no tempo preciso. Deus nunca atrasa. Diga isso para o seu irmão. Deus nunca atrasa. Deus é preciso na questão do tempo. Se é o momento, naquele momento Ele vai agir. Por isso que nós, como cristãos, precisamos, como a tribo de Isacar, precisa no tempo. Eles tinham homens habilidosos em saber os tempos das coisas. A igreja, como eu tenho falado aqui, ela é relevante aos tempos. Em que tempo a igreja age? Em todos os tempos. Não existe para a igreja a questão de, Deus tem que fazer ali, aqui ou agora. Não. A igreja vai fazer no tempo preciso dela, segundo Deus. Olha que o apóstolo Paulo escreve. Olha o que ele diz. Ele diz que a ele, o menor de todos os santos, foi dado o quê? A graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas e manifestar, tornar público, esse manifestar é tornar público qual seja a dispensação do mistério
desde o século, oculta em Deus que criou todas as coisas, para que a igreja, a multiforme sabedoria, se torne conhecida quando? Agora. E aí você tem que entender, o que é agora na Bíblia? Agora significa tempo oportuno para o qual Deus quer fazer. Glória a Jesus. Tem um outro agora aqui, ó, no verso 5 desse mesmo capítulo, tem um outro agora, que diz assim: no qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos do homem, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Vocês estão entendendo? Então, tudo é preciso, tudo é no tempo. Às vezes as pessoas queimam etapa da sua vida porque elas fazem coisas fora do tempo. Comprou algo tão caro que se esperasse um pouquinho, aquilo iria baratear, e ela iria comprar aquilo muito mais em conta. Diga, tudo no tempo viceja, tudo no tempo é preciso, tudo no tempo se consuma. Amém? Então a gente precisa entender o momento. Então Paulo está falando isso aqui é muito importante. Agora, eu queria que vocês, quero, no capítulo 2 de Efésios, nessa mesma epístola, Paulo vai falar de edificação. Estou falando nada de Zorobabel ainda. Versículo 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Quem é da família de Deus? Aleluia. Diga para o teu irmão: tu és da família. Quantos são da família? Tem gente que levanta a mão não, mas eu sou. Aí a Bíblia diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí olha o que vai estar no versículo 21. No qual todo edifício... Já temos a pedra angular. Não foi isso que vimos aí? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí ele vai dizer que o fundamento é os apóstolos, mas a pedra cujo alicerce, que é os apóstolos e profetas estão, é a pedra que está lá embaixo, que sustenta toda a construção. Aí ele vai dizer: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo, o fundamento é os apóstolos e profetas, temos a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus. Aí os apóstolos constroem o fundamento.
Fundamento é apóstolos e profetas. E em cima desse fundamento e sobre esta pedra é construído um edifício. Eu não estou falando de visão alvenaria. Eu estou falando de construção humana. Jesus é a pedra. Os apóstolos são os fundamentos. E a igreja, que é pedras vivas, é edificado para se tornar um edifício, uma casa espiritual para Deus, porque Ele vem fazer morada no Espírito. Diga para o teu irmão, por isso você tem que saber lidar comigo. Diga, Deus quer que você me entenda. Deus quer que você se converta a mim, mas que eu também me converta a você. Nós somos moradas de Deus. Pedras vivas sois vós, edificados sobre os apóstolos e profetas, cuja a fundação base é a pedra, a rocha, rocha de esquina, rocha de escândalo, pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Quem é essa pedra? Jesus é esta pedra. Sobre esta pedra, disse ele, eu edifico a minha igreja. Diga, Jesus é a pedra e eu estou sendo construído em cima. Diga, há um fundamento e eu estou sendo edificado. Algo está acontecendo dentro de mim. Deus está transformando a minha vida. Deus está transformando a minha mente. Eu não sei se você pode glorificar por isso, mas enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está trabalhando no seu interior. Ele está falando com você. Ele está mudando o teu caráter. Ele está mudando o teu modo de pensar. A tua atitude começa a mudar. Você começa a ter pensamentos diferentes do que você tinha antes. Tem esposa aqui que vão testemunhar do marido. As esposas não deram glória não, varão. Vou repetir de novo. Tem esposas aqui que vão testemunhar dos maridos. Vão dizer, meu marido é um santo. Alguém diz assim, arrepreendido, no nome de Jesus, irmão, eu creio. Mas tem maridos que vão testificar das esposas. Glória a Jesus. Rapaz, eu tenho uma santa mulher dentro de casa. A mulher é uma bênção. A mulher é uma bênção, uma santa de Deus. A mulher, poxa, a mulher carinhosa, a mulher, porra, sabe economizar. A mulher, poxa, entendeu? A mulher, poxa. Outro dia eu estava sem dinheiro, a mulher chegou e, pô, amor, estou aqui, eu guardei um dinheirinho. É mulher de provérbio. A Bíblia diz que ela é tremenda, aquela mulher. Ela consegue. O marido é louvado por causa dela. E quando vem o inverno, ninguém na casa, o marido tem que ir para o shopping comprar, não. Ela já fez as roupas de todo mundo. Ela compra terreno e negocia. Aí o marido, não, eu já depositei no banco, já tem dinheiro lá. Mas o marido também a ama. E ela de nada tem falta. Porque ele também supre ela de tudo. Ele dá segurança a ela. Glória a Jesus. Aleluia. Vocês gostaram, né? Aleluia. Então diga, igreja não é 3 cultos.
Igreja não é dar oferta. Diga, igreja não é vir a uma reunião. Diga, igreja é o que está sendo edificado na tua vida. Diga para o teu irmão, na tua vida. Catuca ela, catuca ele. Diga assim, na tua vida. É o que sai daí, é o que é produzido. Uma das coisas, e agora eu quero ir lá para Ageu. Eu tinha que falar isso e voltar para Ageu. Nós temos, quem tem falta de Bíblia, nós temos a Bíblia. E os irmãos que estão aí sem Bíblia, já me acionaram ali, já está tudo no esquema. Ageu 2:23. Acharam? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei ao Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Diga assim, Zorobabel é um anel de selar. Veja, um anel de selar, olha aqui para mim, um anel de selar era como o selo da garantia. Era a efetivação e consolidação de algo. Se apanhava a cera, derretia a cera num documento, e o anel de selar vinha e comprimia na cera. Vou falar de novo. Derretia-se a cera num documento. Naquela época não tinha ainda o papel, era papiros, na pele de carneiro. E aí se derramava a cera, ou em tábuas de madeira, se derramava a cera, e o anel de selar vinha e comprimia na cera. Faça assim. Isso. Diga assim, o anel de selar, ele fazia a impressão. Isso significa para nossos dias que ser a organização de Zorobabel significa que vai haver uma impressão nessa geração. Não, vocês não entenderam. Vocês não entenderam? O anel, ele vai ser comprimido nessa geração. Olhe para mim, assim como a cera era derretida no documento e o anel vinha só para, em cima da cera, deixar a marca, e aí alguém vai dizer, realmente foi autorizado pelo rei, o rei autorizou. Somente os grandes maiorais tinham anel de selar. Escravo não tinha anel de selar. Quem tinha anel de selar era gente que tinha propriedades, que tinha poderes. Com isso eu venho dizer que Zorobabel é um grupamento, uma organização que é um anel de selar que vai imprimir nessa geração. Diga para o teu irmão, nós seremos um anel de selar para comprimir, para impressar esta geração os valores ditados por Deus a nós.
Em outras palavras, essa geração vai chamar à existência coisas e vai impressar nessa geração. Eu chamo, impresso. 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 Essa geração será imprimida. E o que é uma impressão? Você pega algo, pega uma figura e pela impressora, a impressora cuida em trazer a imagem daquilo que você quer. Não é isso? Você escaneia um documento e a impressora, ela vai imprimir aquele documento como ele é. Isso significa que você vai chamar a imagem que Deus vai produzir nessa igreja, a imagem que Deus vai produzir nesse ministério, a imagem que Deus está gerando dentro de nós, e você vai imprimir ela, os valores na vida de muitas pessoas. Quantos glorificam? Diga isso. Isso é uma realidade profética para esses dias. Estão entendendo? Então, o que vai ser? Vai ser gerado a imagem. Deus vai gerar uma imagem na igreja. Deus vai gerar uma imagem no ministério. Deus vai gerar uma imagem. Mas Deus já falou, essa é a geração que impressa. Essa é a geração que comprime. Essa é a geração que coloca o selo. E tudo que eles selarem é o que é. A grande questão nisso tudo é que a igreja ainda não sabe o potencial que tem. E esse é o grande problema. Nós não conhecemos aquilo que temos. Então nós não usamos. Vivemos uma ignorância. Eu chamo de analfabetismo espiritual. Você sai daqui e acabou. E nada se consolida. Anos após ano é a mesma coisa. Eu estava pensando, eu vou pintar essa igreja toda de preto. Eu vou trazer uns holofotes e a gente vai... Todo mundo dançando. Eu vou botar um robozinho aqui fazendo assim, ó. Vai ser legal. Eu vou botar o baile aqui dos anos 60. Gostou? Anos 60. Hein? Juliana de vestido de bolinha. Veja, a igreja não precisa coadunar ao sistema. Eu disse aqui que Zorobabel é uma tecnologia de Deus para esses dias. Ou seja, o que Deus está para revelar na igreja vai mudar o destino de muitas coisas. Por isso que é o peneiramento. E eu quero dizer algo para você. A peneira continua. Porque Paulo falou que vai chegar dias que não suportarão a sã doutrina, se cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias concupiscências. Alguém vai dizer assim, eu não gosto da mensagem, eu gosto de mensagem light. Eu gosto de uma mensagem assim que, sabe, promova o meu ego. Breno, você é charmoso. Breno, você tem um it. Você tem, sabe, na linguagem, um astral legal. Tem um cara, despachado. Você é um cara, Deixa eu te dizer algo. Nós não precisamos desses artifícios. Cada um de você é um potencial, é um pelicós. Há uma grandeza dentro de você.
E essas coisas têm que vir para fora. Amém. Alguém um dia disse para mim: você não será nada. Você não é nada. Ninguém na família deu para nada e você não será nada. Uau! As coisas descartáveis, Deus apanha elas para que elas tenham valor no reino. Eu sou uma delas. Uau! Deus me deu entendimento. Deus me deu sabedoria. E hoje eu posso ser transmissor da graça para você. Glorifica a Deus. Diga assim: Zorobabel é um container cheio de valores. Diga para o teu irmão: há um container cheio de valores. E esse container para você somos nós. Amém? Nós vamos despejar valores eternos no mundo. Você pode glorificar. Você só vai saber quem é quando você começar a ser extensor do que eu estou falando aqui. Tem gente que no seu trabalho já começa a falar e coisas começam a acontecer. Tem gente que vai mudar o ambiente por causa da estrutura que Deus está edificando. Diga: a minha visão começa a ser mudada, porque Deus está edificando algo novo. Diga: Zorobabel é uma tecnologia de ponta. Zorobabel é uma tecnologia de Deus. Zorobabel vai mudar meu destino. Diga assim: Zorobabel vai mudar a minha rota. Diga: Zorobabel vai me dar conhecimento. Diga: Zorobabel vai me dar habilidade. Diga: Zorobabel vai me trazer algo que eu nunca tive antes. Eu vou edificar. Por isso você não pode ser e ter uma mente mesquinha. Você é algo grande. Você é um iceberg. Você é um iceberg. Que alguém pode olhar para fora. É 1 decibéis para fora. Mas quando olha para dentro, tem 9 decibéis de grandeza. Porque não é o que está fora. Porque está fora pode ser baixinho, pode ser orelhudo, pode ser pesudo, pode ser cabeçudo, pode ser tudo. Mas quando olha o interior, tem algo gigantesco. É isso que vai fazer a diferença. Não é o que está no exterior, mas é o que está no interior. Diga: o mundo verá a vontade de Deus impressa. Porque Jesus disse: venha o teu reino, faça-se na terra a sua vontade. Ao carimbo, diga: venha o teu reino, venha, faça a tua vontade. O carimbo é a igreja. Glorifica a Ele, exalte a Jesus. Diga assim: Jesus tem um corpo na terra. A igreja é o seu corpo. Fala sério. Diga: a igreja é o seu corpo. Ele se movimenta pela igreja. Amém? A igreja é o corpo místico. Ninguém vê a igreja, mas a igreja está atuando. As coisas não estão piores no Rio de Janeiro e no Brasil, porque existe uma igreja. As coisas não estão piores na cidade de Deus, porque há uma igreja. Há uma igreja que limita a ação do diabo. Agora, a igreja não sabe a força que tem. Ela é uma grandeza. Ela tem uma força descomunal. A Bíblia diz que ela vai demonstrar a multiforme sabedoria de Deus, aonde? Nos lugares celestiais, para que principado, potestade, soberania, tronos, veja o poder da igreja. Não, esse amém é fraco. Eu quero te dizer, você é a igreja. Você pode transtornar o ambiente. Você pode mudar o ambiente que você está. Você é muito fraco.
tem que ter audácia, tem que ter ousadia no espírito. Pode ser fraco, mas é ousado. Quando abre a boca, abre e abre com autoridade, com ousadia, para demonstrar quem é que governa. Oh, Jesus, nada pode contra a igreja. A igreja é soberana, ela é senhora, porque ela é o corpo do seu cabeça. E o cabeça dela é Cristo Jesus. Por isso que as portas do inferno não poderá destruir o poder da igreja. Elas não podem resistir o poder da igreja. Você é igreja, irmão, em nome de Jesus, catuca ele, catuca ela e diga, olha assim, saia dessa visão medíocre, comece a se libertar, quebre as algemas, quebre os ferrolhos, quebre as trancas, quebre as portas de bronze e declare quem você é. Uou! Deus é um Deus de decreto. Vou descer para falar. Deus é um Deus de decretos. Deus diz assim, ó. Nenhuma geração, Deus falando, nenhuma geração vai nascer um povo forte. Vai nascer uma geração robusta. Vai nascer uma geração com pujança. Vai nascer uma geração que vai me conhecer. Uma geração que vai andar na vanguarda da minha presença. Uma geração que vai ter sensibilidade para ouvir a minha voz. Um decreto. Diga para o teu irmão, um decreto. Aí vem cá, Robson. E ele compreende isso. Como é que ele compreende? Porque ele tem sensibilidade. Ele diz assim, Senhor. Aleluia. Diga, Senhor. Senhor, Revela-me a tua vontade. revela-me a tua vontade. Senhor, Senhor, eu quero ter a capacidade eu quero ter a capacidade de entender de entender os teus caminhos, os seus caminhos, por onde tu andas, por onde tu andas, por onde tu ages, por onde tu ages, por onde tu movimentas. por onde tu movimentas. Faz-me entender. Faz-me entender. E ele pede isso com um coração sincero. E Deus ouve. Só que já existe um decreto. Decretos são que Deus já sancionou e liberou. São decretos, ele vai. É a sua vontade. A sua vontade será feita na terra. Então ele lança decretos. Aí o Robson, comprometido, homem sério, diante de Deus, se coloca aos pés do Senhor, de joelho. Aí está lá implorando, Jesus Cristo, ô Senhor, ajuda o homem aqui, cara. Para de jogar bola, Robson. E o Robson fala com Deus, Senhor, Senhor, estou aqui. estou aqui.
Revela-me. Revela-me. Abre meu entendimento. Abre o meu entendimento. Que o meu homem interior, Que o meu homem o interior, meu espírito, o meu espírito possa captar possa captar o que o teu espírito está falando. o que o teu espírito está falando. Senhor, Senhor, tem me derramado diante de ti. tem me derramado diante de Fala ti. comigo. Fala comigo. Eu quero ser um instrumento Eu teu quero ser um instrumento teu para esses dias. para esses dias. Essa geração Essa geração precisa ser impactada. precisa ser impactada. Aí Deus revela para ele que há decretos. Alachouva manás. Deus fala com ele e ele entende. É como se Deus estivesse falando com ele assim, dizendo: filho, ouvi a tua oração. Eis o que você precisa. Eu já decretei. Já foi dado. Aleluia. Fica em pé, fofo. Para de jogar bola, varão. Senão, como é que você vai me representar? Ô, Jesus. Fica firme. Ele falou que quando ele está aqui na frente, ele sente Deus na vida dele. Bem, é verdade não? Então diz aí, é verdade. Verdade. Eu Aleluia. sinto a presença do Senhor. Oh, glória. Aleluias. E ele aí passa a ter, como Paulo recebeu a revelação de algo que estava oculto e que nenhum homem nenhum sabia, mas foi revelado a ele. Robson passa a ter ciência que há decretos de Deus para a vida dele, que vai mudar o destino, não só dele, mas vai mudar o destino de muita gente que está em torno dele, e muitas, e uma geração será impactada por causa dele. E ele passa a ter ciência. Aí ele diz: Deus, que grandeza, Senhor, por que não me revelaste isto antes? Por que não me revelaste isso antes? Eu teria feito algo maior, mas agora, Senhor, vou trazer isso à existência, porque verei a tua glória, manifestada nessa geração. Aleluia. Aleluia. E o Robson começa: Senhor, eu trago a existência. Toda essa geração será impactada. Senhor, deste-me também ferramentas. Senhor, deste-me ferramenta. Aleluia. Eu vou estar mais habilitado. Senhor, é muito grande. A obra. Agora eu vou revestido dessa autoridade. Cumprir todo o propósito que tem na minha vida. Deus revelou para ele colocou o coração diante de Deus. Deus trouxe os decretos, já havia os decretos, ele materializa esse decreto vem sobre a sua vida, e isso começa a habilitá-lo, dá-lhe habilidade, dá-lhe ferramenta, ele começa a estar, ele é ungido, ele tem uma capacidade tremenda, e ele começa a testemunhar de uma maneira poderosa
como ninguém nunca viu. E alguém vai dizer: eu nunca vi um pregador pregar com tamanha ousadia, com tamanha plenitude, com tamanho entendimento. Há uma habilidade nele que eu não vejo em outros. Há algo diferente nele. Algo está acontecendo e ele começa a ser usado por Deus de forma poderosa. Aleluia. Eu estou finalizando. Há decretos. E nós precisamos ser a companhia Zorobabel que vai trazer isso e materializar e confirmar. O Robson falou algo. Desconstruir, construindo. Eu falo isso sempre. Construir, desconstruindo. Desconstruir, construindo. Porque tem coisas que precisam cair para que outras se levantem. O cair de alguns é o levantar de outros. Porque ao mesmo tempo que sai, se levanta outros no lugar que vão fazer diferença. Glorifica a Deus. Aponte o dedo profético para ele e para ela e diga assim: Deus nunca ficou sem uma testemunha. Nunca. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Diga assim: Zorobabel tem habilidades para perceber. Diga: para perceber e receber o peso da revelação. Olhe para mim. Todo mundo olhando para mim. Nem todo mundo pode receber uma revelação. Às vezes a revelação, pastora Jani, é pesada. Ela causa um peso. Eu disse para os bispos Pedro, Antônio, pastora Léo. Tinha um outro pastor do bispo Antônio, do bispo Pedro, e eu disse o seguinte: celebrar tabernáculo traz peso. Porque tabernáculo é uma festa de peso. Quem ouviu as minhas mensagens, 5 dias falando sobre a festa do Natal? Celebrar Natal é fácil. Eu ontem estava no shopping, no Via Parque, e vi aquela aura de paz. Uma coisa gostosa. Natal. Mas Natal não é profético. Ninguém profetiza debaixo de um Natal. Natal prende Jesus na infância. Prende ele na infância. Natal sempre ele é menino. Ele é o Levi que está ali no colo da mãe. É sempre um bebê. Só que o nosso Jesus um dia foi um bebê. Um dia a Maria botou o seio para fora e ele amamentou. Mas um dia ele foi crescendo. Se tornou jovem. E a Bíblia diz, precisamente com 30 anos, ele sai de casa para cumprir o seu ministério de 30 anos. Ministério de 3 anos e meio.
morre na cruz, é sepultado. Colocam ele no sepulcro. 3 dias depois, ele está ressurreto. Ficou 40 dias no meio dos homens. Por isso que ele é a primícia dos que dormem. Por isso que a festa da primícia ele já cumpriu. E a Bíblia diz que após os 40 dias, ele vai a um monte alto. E no meio dos discípulos, ele ascende aos céus. E aí a Bíblia diz lá em Atos: varão galileus, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele mesmo voltará. Diga para o teu irmão: Jesus já está voltando. E tem gente celebrando o seu nascimento. Diga para o teu irmão: não seja tão estúpido assim. Tabernáculo é uma festa de revelação. Eu venho hoje na unção de Deus para dizer para você: nós estamos debaixo de uma revelação. A revelação causa ajuste. Diga para o teu irmão: ajuste. Diga: debaixo da revelação, Deus vai ajustar a tua vida. Deus vai ajustar teu caráter. Deus vai colocar a tua vida em linha. Senão você vai pedir para descer. Tem gente que não vai segurar o rojão e vai pedir para descer. Alguém pode glorificar o que eu estou falando? Eu vou repetir de novo. Diga para o teu irmão: catuca ele, catuca ela, dá uma de ninja suave e faça assim. Faça assim, diga assim: olha, te digo nesta noite, debaixo do peso da revelação, a tua vida será ajustada. Deus colocará a tua vida nos trilhos. Diga assim: tua vida será transformada. A tua mente será mudada. Algo começa a acontecer na tua vida. Deus vai mudar teu destino. Deus vai mudar o teu foco. Deus vai mudar todas as coisas. Você vai dizer, eu estou encerrando. Você vai dizer: não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Está algo estranho acontecendo na minha vida. Eu quero dizer que esse mover, como é que é, Grace? Movimento misterioso interior. Esse misterioso processo interior, MPI. Diga para o teu irmão: um MPI, misterioso processo interior, começa a acontecer dentro de você. Você não está vendo nada, mas algo começa a acontecer dentro da tua vida. Tua mente começa a mudar. A tua atitude começa a mudar. E você vai dizer: o que está acontecendo? Eu quero hoje, na lâmina profética, dizer para você: Deus está colocando tua vida nos trilhos. Deus está colocando tua casa nos trilhos. Deus está colocando teu ministério nos trilhos. Deus está colocando todo o propósito dele nos trilhos. Por causa da revelação. E aí eu e a bispa, eu e ela de vez em quando ficamos aqui orando: Senhor, por quê? E tal, aquela coisa toda. Nós questionamos a Deus. Mas o Espírito do Senhor está dizendo para mim: pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Porque tem gente que não vai aguentar o peso da revelação. Mas aqueles que suportarem até o fim, eu vou dar lugar de destaque e honra. Quem recebe, recebe. Glorifica, glorifica. Abre a tua boca e começa a glorificar. Exalte a Ele. Fique de pé nesta noite. Domingo que vem tem mais.